pessoal, tudo certinho com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Nós vamos dar continuidade nas nossas aulas online, certo? E o assunto de hoje é sobre o filo Annelídeos e os artrópodes. Vamos lá? Sim, nós vamos começar pelos anelídeos. Então, o que são anelídeos e onde eles podem ser encontrados, né? Eles vivem em ambientes de água doce e também de água salgada. Algum deles pode ser encontrado também em ambiente terrestre, tá? Mas que seja úmido, certo? Por conta da pele desses animais. São triblásticos, que quer dizer 3 folhetos embrionários, não é isso? Lembrando, mesoderme, ectoderme e endoderme. Possui celoma verdadeiro, que é uma abertura. A simetria desses animais é bilateral, que quer dizer tem 2 lados iguais, tá? Possui tubo digestório completo e o sistema circulatório desses animais é fechado, ocorre dentro dos vasos sanguíneos, certo? Organização corporal. Como é o corpo desses animais? Ele é cilindro, ok? No caso cilíndrico, e apresenta segmentos corporais em forma de anéis. O corpo dos animais é chamado de metameria, por segmentos em forma de anéis, tá? Alguns deles é dotado de cerdas, que são os filamentos, que ajudam na locomoção do animal. Tem um ânus localizado no último segmento, certo? E as classes, vamos ver quais são as classificações: poliquetos, oligoquetos e irudinhos. Vamos começar pelos poliquetos, tá? São anelídeos que possuem a principal característica, no caso, a existência de uma grande quantidade de cerda no corpo do animal, certo? Outra coisa também, eles vivem no mar e algumas espécies têm as águas doces como habitat, ok? Outra coisa também, os poliquetos, ao contrário dos oligoquetas, no caso das minhocas, eles não possuem o clitelo, ok? O clitério é um local onde ele abriga um muco, que é um embrião após a fecundação, tá certo? Aí, grande parte desses anelídeos, ele tem sexo separado, existe o macho e existe a fêmea, certo? A fecundação desses animais é externa e o desenvolvimento deles é indireto, ok? Quando eu falo indireto, ele tem no caso, ele passa a larva para depois chegar a um embrião, no caso, parecido com ele, certo? Com os poliquetos. A nutrição. Podem ser predadores, filtradores e detritívoros, tá? Quando ele filtra a água para se alimentar das substâncias, os micropigmentos, os micros, certo? Animais que existem nesse determinado habitat. Outra coisa também, os predadores se alimentam de pequenos invertebrados, aqueles que não contêm coluna vertebral, e os detritívoros alimentam-se se ingerindo de resíduos orgânicos, tá? Que contêm um substrato. Trocas gasosas ocorrem pelas superfícies, no caso, eles são por brânquias, ok? Que são chamados de paródios vasculares, que são as brânquias, e o sistema nervoso e o sensorial, ele tem cérebro, ok? Na altura da faringe, e esse cérebro ele vai ser unido aos cordões nervosos que levam toda a informação do corpo para o cérebro do animal, tá certo? Outra coisa também, o sistema sensorial, os olhos são bem mais desenvolvidos, assim como o equilíbrio, no caso, os sensores do equilíbrio e os táteis. Outra classificação que nós vamos ver aí são os oligoquetas, no caso, as minhocas, tá? Os lombricos terrestres. Eles são animais que possuem poucas cerdas no corpo, mas existe em menor quantidade em relação aos poliquetos, certo? São animais que são encontrados, alguns são marinhos e a outra parte é de ambiente terrestre, mas que o ambiente esteja úmido. São hermafroditas, diferente do poliquetas, né? Que tem o sexo masculino e feminino, esses são hermafroditas. Ele tem, no caso, um sexo, mas é necessário que haja fecundação cruzada, onde ambos geram descendentes, tá certo? Mas tem que ter a troca do material genético, no caso, o espermatozoide tem que ser trocado. Mesmo que seja hermafrodita, ele não consegue se autofecundar. A fecundação desses anelídeos, como eu falei, é cruzada, tá? E o desenvolvimento é direto, os filhotes nascem idênticos.
aos adultos, ok? Possui o clitelo, diferente do poliqueto que não possui, tá? Cuja função, como eu falei anteriormente, é guardar os ovos depois de fecundado, certo? E o exemplo que eu falei para vocês são as minhocas. Parede corporal é fina, certo? No caso, existe uma pele fina, viscosa, e ela respira também pela pele, respiração cutânea. O sistema nervoso inclui receptores táteis também, como os poliquetos, químicos e algumas espécies ocelos, tá certo? No caso, as minhocas, elas evitam a luz, certo? A sustentação depende da contração dos músculos, no caso dos seus segmentos, e a excreção é feita por metanefrídeos, onde vai haver a filtração do sangue e, na realidade, quando ele filtra algumas substâncias, como proteínas, que é de suma importância, elas podem ser como se fossem eliminadas, mas automaticamente elas vão ser absorvidas pelo organismo novamente, tá? Sistema digestório e nutrição desses animais é extracelular, ocorre fora do corpo dos animais, tá certo? E outra coisa, a maioria desses animais, eles ingerem do solo e sedimentos quando eles escavam. E de acordo com o que eles fazem, defecam, liberam para não liberar o solo os nutrientes que eles necessitam para se desenvolver. No caso, o solo, no caso, quando é plantado algo, ele se desenvolve, tá certo? Por conta dos nutrientes que o solo vai ter por conta dessa minhoca. Um solo que tem minhoca é um solo produtivo, tá, gente? Outra característica são os irudíneos. Irudíneos são as sanguessugas. Antigamente as sanguessugas eram usadas em processos cirúrgicos, cicatrizes, tá? Para que justamente ela vai sugar o sangue, fazendo com que aquela cirurgia ou aquela ferida seque e ela fique boa mais rápido, certo? Hoje em dia ela não é mais utilizada, mas antigamente sim. Outra característica é a ventosa, que elas possuem justamente para se fixar, para se alimentar do sangue, ok? Não possui cerdas e o clitério é pouco desenvolvido no corpo desses animais. Também são hermafrodita, mas é necessário que haja fecundação cruzada. E os indivíduos, eles têm um desenvolvimento direto, idêntico aos adultos. Exemplo, como eu falei anteriormente, são as sanguessugas. A nutrição desses animais, eles são predadores ou ectoparasitas, no caso se alimenta de larvas de insetos e de pequenos invertebrados, como lesmas e minhocas, tá? As hematófagas, elas se alimentam no caso elas possuem as ventosas, tá? Onde possuem bocas cortantes, por onde o sangue é sugado, certo? As trocas gasosas e a circulação desses animais, na maioria deles, das espécies, as trocas gasosas são exclusivamente pela superfície corporal, no caso, pela epiderme do corpo do animal. Poucas apresentam brânquias, certo? E a circulação ocorre entre as cavidades presentes no tecido do corpo do animal, ok? Esses aqui são os anelídeos. Em seguida, nós vamos ver aí, ó, os artrópodes. Artrópodes quer dizer animais que possuem pés articulados, certo? Que tem esse formato aqui, articulados. Tem características gerais dos artrópodes, nós vamos ver por classe, mas a forma geral dos artrópodes, eles são animais invertebrados, eles não possuem coluna vertebral. Tem essa característica principal, os pés articulados, tá? E o corpo é dividido em cabeça, tórax e abdômen, certo? E tem alguns que são cefalotórax e abdômen, que nós vamos ver cada um deles. Possui exoesqueleto de quitina, ok? É um material resistente para o corpo do animal. E habitam em diversos ambientes, ok? Nós vamos ver alguns grupos. Exemplo, os animais aqui, ó, perna articulada, que ele possui, ok? A divisão do corpo do animal que eu falei para vocês, cabeça, tórax e abdômen, certo? Essas são as três divisões do corpo do animal. E ele é bem definido, você consegue identificar uma cabeça, um tórax e um abdômen. Já tem espécies que você não consegue identificar, vocês vão ver. A divisão do corpo dos artrópodes tem também os cefalotórax, como eu falei para vocês, você não consegue identificar a cabeça e o tórax, certo? Então, a união é o cefalotórax e o abdômen. Tem o exoesqueleto de quitina. Exoesqueleto de quitina, justamente é a muda que ele faz, tá? Esses animais, ocorre a equídese. A equídese quer dizer a muda, certo? Eles trocam o esqueleto com o tempo. Deixa o esqueleto velho em troncos de árvore e ele sai com um novo esqueleto. Isso aqui é uma cigarra, tá certo?
Aí geralmente as pessoas dizem, uma cigarra morta de tanto cantar, aí ela seca, mas na realidade não é. É a muda ou é a quítese, que é a troca do esqueleto do animal, certo? Os grupos dos artrópodes são 5 grupos: insetos, crustáceo, insetos ou insecta, os crustáceos, aracnídeos, diplópodes e quilópodes, tá? Vamos lá, primeiro é os insetos, que é a classe insecta, que na realidade, quando a gente vai diferenciar esses animais, a gente diferencia pelas suas características. Vamos lá? Vamos lá, características gerais da classe insecta. Nós temos aí o maior número de espécies conhecido, ok? O corpo é dividido em 3, como vimos anteriormente, voltando, ó, em 3 partes, ó, cabeça, tórax e abdômen, certo? Um par de antenas, 3 pares de perna e a maioria tem asas. Geralmente, pessoal, a maioria tem asas porque, na realidade, todos têm asas porque eles perdem quando há o acasalamento, tá certo? Aí eles perdem as asas, ok? Principalmente as formigas. Ó, o que eu falei pra vocês, ó. Cabeça, tórax e abdômen. Um par de antenas, né? A cabeça do animal, como falei. 3 pares de patas, 2 no tórax e 1 no abdômen, o par, certo? E as pernas, de forma geral, elas são articuladas, ok? Aí eu coloquei algumas estruturas presentes no corpo dos insetos, as antenas, que a função é o tato e o olfato, os olhos, como é a orientação do voo e localização das presas, e as peças bucais, que tem 4 tipos: a mastigação, lamber, o sugar ou picar. Tem aqui, ó, né? A barata, ele mastiga, a borboleta, ele suga, o mosquito, ele pica e a abelha, ela lambe, ok? Então, cada inseto tem seu aparelho bucal diferente um do outro, ok, pessoal? A estrutura do tórax dos insetos, no caso, as asas têm 1 ou 2 pares, né? A função é o voo, que justamente é para o acasalamento, quando ocorre ela perde as asas. E as pernas são 3 pares, função andar, agarrar, imobilizar as presas, saltar, nadar, cavar e etc, depende da espécie. Aí as pernas dos insetos, né, ó, a formiga ela anda, o louva-a-Deus agarra e imobiliza as presas, a paquinha é para cavar, tá certo? O besouro d'água é para nadar e a pulga era para saltar. Então, vê, elas têm as pernas articuladas, mas cada um tem um formato diferente, porque dependendo da sua função, ok? Estrutura do abdômen dos insetos. Temos aqui os espiráculos, que é onde estão localizados os órgãos respiratórios, o pênis, que é o órgão copulador dos machos, e o ovipositor, que é justamente onde vai ficar os ovos da fêmea, ok? Isso tudo que eu falei é dos insetos. Características gerais, né, dos insetos. O sistema digestório é constituído de boca a ânus, então é completo. Papo, seco, estômago, intestino, tá certo? Os órgãos excretores são túbulos de Malpighi. Pelo seu tamanho, eles são pequenos túbulos, tá? Cuja função é a excreção, a eliminação de excretas, tá? Da ureia, a amônia do corpo do animal. Então, há a filtração para que haja a eliminação. Possui as glândulas retais, que é justamente o meio de defecação dos animais, certo? São umas pintinhas a defecação delas. E a respiração, porque geralmente assim, quando ocorre a urina, ocorre as fezes, são juntos, ok? E a respiração é realizada por traqueia, onde o ar é levado para as células, sem passar pelo sangue, diferente da nossa, que passa, ok? Tipos de desenvolvimento dos insetos. Ele pode ser direto, sem metamorfose, onde o indivíduo ele nasce idêntico a um adulto, sem transformação. Indireto, com metamorfose gradual, no caso, há uma pequena transformação do indivíduo com o tempo. E o indireto, com metamorfose completa, que é no caso da borboleta, que antes dela ser borboleta, ela era uma larva, uma largata, ok? Em seguida, nós vamos ver os crustáceos, a próxima classe. No caso, ele não tem mais o corpo dividido em 3, como um inseto, e sim em 2, porque a gente não consegue distinguir a cabeça do tórax, tá? Então, é cefalotórax e abdômen. Número variável de pernas, mais ou menos 5 pares, os insetos eram 3, certo? 2 pares de antenas, os insetos eram 1. Então, essas classificações que faz com que você reconheça a classe, tá certo? A respiração é pelas brânquias e a excreção é pelas glândulas maxilares e vírtex, ok? A estrutura dos crustáceos, eles possuem olhos, antenas, boca e alguns pares de perna. As estruturas, no caso, as pernas, veja só, o cefalotórax que eu falei para vocês, não conseguimos separar a cabeça do tórax, e o abdômen. E os 5 pares de perna é no tórax, tá? No cefalotórax, ok?
Em seguida, nós temos aracnídeos, que inclui as aranhas, os escorpiões, os carrapatos e os ácaros. Aranhas e escorpiões são predadores, ok? Corpo dividido também em cefalotórax e abdômen. 4 pares de perna, um anterior eram 5, não era isso? E não possuem antenas. O anterior possui 2 pares e o inseto um par. Vejam a diferença de classificação deles. Divisão do corpo das aranhas. Como eu falei para vocês, ó, cefalotórax e abdômen, certo? Os 4 pares de pata localizados no cefalotórax, ok? E a estrutura deles, ó, os olhos, 2 fileiras com 4 olhos cada, a função é orientar. Tem a quelíceras e o pé de palpo, cada um deles é um par, só que a quelícera inocula o veneno e o pé de palpo ela manipula o alimento, ok? Ó, pé de palpo que eu falei para vocês e as quelíceras, tá certo? Na aranha, ok? Outra coisa também, elas têm as fiandeiras, que é justamente onde há a confecção da teia, ok? Os cefalotórax dos escorpiões, eles também possuem quelíceras e pé de palpo. A quelícera tritura o alimento e o pé de palpo, ela prende a presa, ok? Mas ela também possui uma característica que difere da aranha, é o aguilhão. Serve para inocular o veneno, certo? Produzido por essas glândulas, ok? O aguilhão, ela fica na parte da cauda do escorpião, ok? Ácaros e carrapatos. Os ácaros e carrapatos têm características gerais, também são cefalotórax e o abdômen. 4 pares de perna, certo? Não possuem antenas também, mas se alimentam de sangue. E pode ser animais de vida livre ou até mesmo parasita. Aqui, o ácaro, certo? E o carrapato, que é o parasita. Em seguida, nós temos outras 2 classes, que são os miríapodes, que no caso incluem os quilópodes e diplópodes, tá? Vamos lá. Os quilópodes incluem a centopeia, a lacraia, e o diplópodes inclui o piolho de cobra, ou ibuá. Gente, a lacraia ela é super venenosa, que são os quilópodes, diferente dos diplópodes, que é o piolho de cobra, ela não é venenosa, ok? Vamos lá. Característica dos quilópodes, os venenosos, no caso a lacraia, são terrestres, possuem hábitos mais noturnos, o corpo é achatado e longo, certo? Tem um par de antenas, tem um par de fossículas, onde vai inocular o seu veneno, e um par de pernas por segmento, tá? Na lacraia, ó. Um par de perna por segmento, a cabeça e o tronco, ok? Já os diplópodes são terrestres, o corpo é cilindro e dividido em cabeça, pequeno tórax e abdômen longo. Um par de antenas curtas, 2 pares de perna por segmento, tá? Diferente da lacraia, é um embuá. No caso, a lacraia ela possui um par, o embué possui 2 pares, ok? Então, essa é a diferença do diplópode para o quilópode, ok, gente? Então, nesse assunto de hoje, nós vimos 2 filos. Os anelídeos, tá? Que são os animais que possuem segmentos, e os artrópodes, que é a maior classe existente, no caso dos insetos, e a maior característica deles é que eles possuem pés articulados, ok? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, tiraremos posteriormente nas aulas, certo? De videochamada. Então, minha gente, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.